ser o mínimo de tudo, é um dom de poucos que fazem muito, o futuro é outro. De crianças, adultos, mulheres, moças, meninos, somos todos um, mas a sociedade parece que não aprendeu a amar o conjunto. Enquanto de crianças, enquanto outros caem, outros sobem, outros crescem, e Deus envia os seus anjos para nos ensinar uma nova prece. O trabalho social é um trabalho divino que enaltece a alma e fortalece o espírito. Nosso grupo é Keila Santana, Priscila Leve, Thiago Salles. Apresentamos para vocês o documentário do Caos à Esperança das Histórias. Isso é coisa muito grande. Você nasce com um dom de repassar. Dia 13 de 11 de 1989. Comecei com o tempo só uma pessoa que eu conheci, procurava na internet, pessoas que faziam isso e tal. E a gente foi conhecer esse cara aí. E ele começou a falar, dar um depoimento dele, contar a história dele, o que ele sentia, como era isso, ele explicar como era tão intenso isso. Uma coisa inexplicável assim. Então, isso me motivou, assim, isso falava dentro de mim que era aquilo mesmo que eu estava no caminho certo. Então, isso surgiu quando eu comecei e fiz a primeira arrecadação de brinquedos para doar para uma creche dentro do prédio. Então, isso foi vendo as pessoas ajudando, contribuindo ali, voluntariamente, sabe? Você vê, isso é bom porque você acaba vendo que existem pessoas boas ali. Você vê que não é só isso, entendeu? Esse mundo de violência, agressão, esse mundo de maldade, né? Existem pessoas boas, com esperança, com boa vontade, com boa fé de querer fazer alguma coisa. Só que tem muita gente perdida, né? Sem saber como fazer, o que fazer, na mesma situação na qual eu me encontrava. Então, comecei a conversar, fiz um caixote lá, coloquei um papelzinho, e aí o pessoal começou a entregar, entendeu? E começou isso daí. Aí, quando eu entreguei, a pessoa da creche lá me agradeceu e tal. Para mim, isso foi. Não, mas foi a conversa contigo, não foi nada demais. Mas isso surgiu oportunidades para mim ver que era aquilo mesmo que eu estava fazendo, estava certo. E aquela missão não queria mais, né? Isso é uma continuação de dar. São eles mesmo. É tudo assim. São eles, a forma, os dias que se passam. E até mesmo não quando a gente vai fazer o sopão, né? Mas quando a gente está andando na rua, a gente viu um cara ali, sei lá, um sinal pedindo uma mulher, alguém. A gente já lembra do que a gente faz. Sou Luiz Ribeiro, nasci em 1947, tenho 65 anos. Esse projeto iniciou em 1985, porque eu percebi na época que
e as meninas, as crianças, eles estavam caminhando errado, começaram a usar droga, começaram a ser desobedientes com os pais. Eu não transformei no marido e tentei lapidar alguns deles. Uns eu consegui, outros não. E agora o objetivo é conseguir um espaço, né, através do prefeito, para não tirar essas crianças desse espaço aqui, porque aqui a dificuldade é muito grande. E nós vamos passar para a área do diretor. E lá nós vamos conseguir fazer clubes, igual Palmeiras, Santos, Corinthians, as crianças, para poder fazer uma ponte e passar eles para os clubes e ser um jogador. Iniciei em 1985 uma média de 120 crianças por semana. Uns saíram, outros casaram, né? A média é 10 de crianças. No total, 120 jogadores. Aí vão terminar, outros vão trabalhando e a gente vai substituindo pela nova geração. Eu inicio com 9 anos, mas é subir. Então, os escolas funcionam da seguinte forma. Aí a gente marca um dia, conversa com as pessoas que vão querendo ir, e a gente combina um dia na semana, que é rápido para todo mundo, para todo mundo poder ir naquele dia. Aí, quando os alimentos, se quiser ajudar também, ajuda, e sempre bom ajudar todo mundo, tá? Incentivo também, já é uma ajuda, assim, né? Para incentivar a fazer mais. Então, eu compro os alimentos, se quiser comprar também compra, alguma coisinha, a gente vai sacotando, alguma coisinha, compra e dá a responsabilidade para alguém também que quer ajudar. Principalmente alguém que está fazendo sopa, né? Mas a gente já tem essas pessoas que já tem esses voluntários que fazem. E espera a pessoa fazer e a gente se organiza, marca um lugar, vamos se encontrar em tal lugar. A gente passa todo mundo de carro, às vezes sai um carro, às vezes sai dois. Acho que não foi dois, foram dois tipos de pessoas diferentes. Mas dessa vez agora que a gente está fazendo vai ser três. De vez em quando a gente tenta lembrar de levar pão, também, para uma função mais, complemento mais. E a gente sai por aí, à noite, a gente começa a se organizar mais ou menos, a pessoa começa a fazer umas 6 horas, quando é mais ou menos umas 9 horas, a gente costuma sair. A última vez que a gente foi, teve um caso, dois caras que estavam lá. Um estava comendo uma sopa, caneca na minha mão, tomando um passo de leite, que ele rasgou, tudo, deixa rasgou a boca. Não lembro muito bem, mas ele estava comendo a sopa, chegou e falou: não tem sopa aí para mim? Aí ele estava falando assim: ih, mano, chegou tarde, vai ficar com fome. Aí ele estava baixando a cabeça, muito triste, eu pensativo assim, já ia voltando. Aí esse mesmo cara disse: não, volta aí, eu divido contigo, vem contigo. Pensei, meu pessoal não tem nada que não tem ainda de vídeo, né? O que tem ainda de vídeo, consegue. Isso foi. Aquele dia tinha um tipo de coisa. Ali, tipo, foi eu queria era isso. Iniciei o almoço para os carneiros, porque eles têm dificuldade e não tem dinheiro para a sua alimentação. Em 2007, eu sentado na porta de casa, com uma mesa que faço inscrição das crianças, eu percebi um carneiro subindo ali no grande junto com a escola. E quando chegou perto de mim, eu parei o carrinho, comecei a conversar com ele, deu uma hora lá, e perguntei se eles queriam almoçar, eles aceitaram. Aí fui lá de almoço e eu vi a dificuldade deles na alimentação. Aí comecei a dar alimento para eles, e não vou pagar mais preço. Em 2007, nós iniciamos com 8 carneiros, hoje nós estamos com 32, a tendência é aumentar.
receber ajuda de quem está no conflito de assassino. Eu faço, eu tive dificuldade com a pessoa assim, que necessita, assim, né? Nunca foi tipo de passar fome, não, mas foi uma infância assim bem. Eu não entendia muito, entendeu? Mas eu lembro que a gente morava num barraco de madeira, em cima de um canal e tal. Até porque não era urbanizado lá, né? Então, mas assim, foi difícil, talvez, questão de amadurecimento, né, da vida e tal, das oportunidades, mas eu não tenho muito que reclamar, não. Nunca fui uma criança que sabia de tudo, mas também nunca me faltou nada. Eu sempre era uma criança assim que era de brincar, de correr e tal, não gostava de caseiro e tal. Sempre fui muito na rua, muito moleque. E é isso, assim, nunca cheguei a passar fome, porque não teve o que comer. É uma situação que eu estava que comia ovo, né? Feijão e arroz e já era. Tudo certo. Até porque moleque não tem conversa, né? Barriga cheia, come. Então, eu tinha muita facilidade com a alimentação, tudo que eu precisava, só que o bairro não oferecia isso, os pais tinham que cuidar. Eu, com 10 anos, não tinha um time de criança da unidade, com direito ao almoço. Então, eu levava as crianças para almoçar em casa. Com 10 anos, eu já tinha ideia de ajudar as crianças. E também era criança. Eu iniciei com 10 anos, eu veio até na Vila Maravilha. Com 10 anos, eu comecei a amar a camisa do clube. Antigamente era amor à camisa. Eu não saía do clube para jogar um time, nem na seleção. O que aconteceu? Com 20 anos, eu saí do diretor e fui jogar no São Vicente. E o presidente dos Santos se interessou pelo meu futebol e eu fiz um treinamento no Santos, mas eu achei que eu mesmo reprovei meus treinamentos, porque eu não tinha orientação nenhuma, não me preparei para treinar no Santos. E eu mesmo saí do Santos e passei a Grande Araquara, com o Milton Luiz. No profissional, não achei vantagem nenhuma, porque você não tinha salário, você recebia legal, recebia de acordo com a renda, a renda era pequena. E com 23 anos eu fui, através do empresário, treinando no São Domingos de Alagoas, morei no Peteré, e lancei a carreira porque a dificuldade do lado de Maceió e a vida fora aqui, eu achei bom. Então eu preferi abandonar o futebol e comecei a treinar essa criança. Até hoje não paro mais, porque eu esqueci. Olha, eu cheguei para um sábado e fiquei cansado dos pais da minha colega, que era a rua, agora, esse ano, 2002. Mas eu parei das 7 da manhã até 8h30, porque 9 horas já estava 4
tem que deixar essas pessoas valendo, que estão lá porque querem, as pessoas, eles têm que merecem. E é mais nesse sentido assim que eu algumas vezes escuto falar, né? Mas não é nada assim que vai me desistir, entendeu? Às vezes por causa de fadiga mesmo da gente, a gente acaba desanimando um pouco, sentindo cansado e tal, mas eu insisto nisso, eu faço o exercício atrás. E hoje eu tenho, estou desanimado de fazer, mas por que não? Não importa só eu. Eu sou muito disso. Porque quando eu estou em casa, agasalhado, de barriga cheia, de gente de lado, frio, sem amigo, e muita gente. Então eu tenho consciência da minha sociedade. Eu acredito que a gente tem uma semente de esperança muitas pessoas. Assim como eu vejo que existem ainda pessoas boas, eu acho que eles também veem que existem pessoas boas que querem ajudar. Estarem ajudando eles. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive, assim, realmente de ter contato direto com as pessoas que necessitam dessa ajuda, entendeu? Saber o que elas realmente passam, não é aquela coisa meio encoberta que acontece pela televisão, entendeu? E eu contente pra caramba de estar podendo participar disso aí, nesse momento, eu acho um momento muito, realmente de energia positiva pra caramba, porque eu acredito que vale a pena. Vale a pena porque hoje em dia muito que a gente vive, está complicada a situação. Um querendo subir em cima do outro e também pelo que a pessoa está passando. Olha, eu vou apoiador na escola do Mano Carneiro, das bolas, no almoço, a Camila Ventura, ela apoia muito você. Maria dos Santos, por exemplo, e está me apoiando desde 2007. Ele ajuda com bolas, coletes, camisas, e ele está abrindo as portas para mim chegar com essas crianças no estudo. Não vai ser possível nos mercados 50%, 50% tudo bom. Porque você não tem base, sábado você chega no campo, você não tem base no número de crianças, 120 garanto. Agora a frequência aumentaram, a dificuldade é 100%. Agora, os pais, eles poupam cumprir os filhos, eles cumprem, mas eles não vão cumprir os filhos. Então fica difícil esperar pegar uma criança que os pais não estão do seu lado. Uma tarefa muito difícil para mim e para ela cuidar dessa criança. Eu tenho 13 anos. Eu comecei no Brasil faz um ano já. E para mim o futebol é muito importante para mim, porque a gente aqui tem energia, não começa a pouquinho das drogas. Aqui é muito bom pra gente. E eu sou corintiano, lógico. Eu tenho duas taças quando eu jogava no Minas. A parte é muito boa. A parte
de reabilitação ali. São pessoas ali mesmo que trabalham por disso, que vivem para isso. E é um ajudando o outro. Você vai lá, você acaba vendo, a pessoa pode ir lá visitar, etc. Tal. Você vê que são pessoas que eram viciadas, que tinham problemas ali na vida delas, e eles se internaram lá voluntariamente, porque queriam oportunidade, a oportunidade foi dada, e eles ficaram lá, se trataram, se curaram, e hoje muitos deles acabam vivendo em prol de ajudar essas mesmas pessoas que um dia eles foram. Então é tudo muito simples lá, mas é bem acolhedor, é bem aconchegante. Você vai lá, tem respeito, mais um legal de sua casa, foi bastante. Tem um grupo, eu tenho que estar indo lá no mês agora. Sempre tem as possibilidades, assim, muito lá para mim. Estava ajudando eles lá, eles estão que ajuda é sempre bem-vinda para aqueles que ajudam. Então é isso, é uma questão única. Então, se a gente não fizesse dessa forma, não seria para isso. A pessoa que ganha um pouco mais, ele acha que aquele que é seu carreiro, eles não consideram como cidadão. Então, você entra num restaurante, você é carreiro, mas você tem um dinheiro no bolso, você tem o direito de se alimentar. Eles acham que não. Acham que ali não é local para você. Então, eu sempre se preocupei com eles. Já deu problema comigo no Boavista, quando eu tinha 28 anos, porque eles não deixaram o carneiro entrar. Está pegando pela pizza numa outra mesa que não tinha nada a ver comigo. Quando eles puseram o garçom, colocou o carneiro para fora, eu fui lá e trouxe para minha mãe. E falei para ele vai comer, eu vou pagar, e você não vai tirar ele daqui. O carneiro ficou comigo. Naquela época não tinha muito carneiro, hoje já aumentou muito. Mas vocês viram, eu me sinto bem sentado ali comigo, porque ali você ensina e aprende muitas coisas. Você vê, ali tem carneiro, que é lutador de capoeira, tem carneiro que toca violão, entendeu? Eu já vi um médico na biquinha fazendo agorinho para chaveiro, né? Então, as pessoas veem o carneiro, mas não vê a qualidade. E aqui no Brasil, as pessoas profissionais, eles não valorizam. Eu gostaria de ter um local dignamente para eles descansarem. Agora, eu faço o que posso, eu dou, mas à noite eu dou uma volta no quarteirão e vejo os domingos no jardim. Então, eu estou aborrecido nessa parte, porque o meu objetivo é montar uma albergue no futuro na minha vida, para tirar esses demônios da paixão. Uma palavra, amor ao próximo.
Coisa de criança, né? Eu, quando viajar, garoto de cidade da Bolívia, eu viajar para ele também. E começamos a história, né? Primeiramente, boa noite a todos, obrigada pela presença. Vocês devem estar se perguntando por que a gente escolheu passar primeiramente o documentário. A gente escolheu porque, se a gente explicasse antes, talvez se vocês assistissem depois, vocês olhariam com o olhar de telespectador. Vocês estariam mais analisando e ia começar a perceber o motivo pelo qual a gente usou cada técnica. Bom, primeiramente, antes de falar da produção e da pós-produção, eu queria falar o que é documentário. A primeira aula que a gente teve sobre documentário, o professor fez essa pergunta. Aí responderam, é algo que documenta. Realmente, documentário é aquilo que documenta, mas ele documenta a realidade. Não importa se a realidade é atual ou já passou, mas tem que documentar a realidade. E há várias formas de narrativa. Tem a narrativa de observacional, a conduzida pelo repórter, e a participativa. E a nossa é participativa, porque a ideia do nosso documentário veio a partir de uma conversa nossa com o Thiago, que falou que o Rafael, amigo dele, estava com um projeto que é fazer sopão para moradores de rua. E aí ele não tinha gente para ajudar ele. Aí a gente topou, fez o primeiro sopão assim, foi meio que um piloto, a gente estava sem autorização de uso de imagem. E aí a gente foi. Tinha 6 pessoas, eu, a prima e o Thiago. Aí tinha o Rafael, a esposa dele e o pastor da igreja do Rafael. O Rafael foi o primeiro participante que a gente definiu, né, acompanhar ele nos sopões, e através dele a gente começou a procurar pessoas para a gente poder também acompanhar. E aí a gente conheceu muita gente que faz trabalho social, a gente não está envolvido nisso, a gente talvez não conheça, mas a partir do momento que a gente começou a procurar a visão, diversas pessoas apareceram, a gente começou a pesquisar quem a gente poderia acompanhar para também apresentar. E a gente começou a pensar como a gente ia fazer essa narrativa, e misturar pessoas que trabalham com música, com crianças especificamente, tem jovens da Vila Margarida fazendo trabalho através de rádio, trabalho social na comunidade. Então foi uma escolha muito difícil, e nessa andança toda a gente acabou descobrindo o Bodinho também, que ele mora ali perto, na comunidade também, perto da Vila Margarida, e por mais questão assim, de tempo, de talvez a gente pudesse atrapalhar muito, e talvez queria apresentar todos os trabalhos que a gente acabou conhecendo no caminho, a gente escolheu os dois para ser o foco no nosso trabalho. E aí a gente conversou com o Bodinho, conheceu o trabalho dele, gostou muito da visão de mundo dele, do trabalho que ele realiza também, e aí ficou definido. Depois a gente começou as gravações, foram cerca de 4 meses, né, de gravação, e foi acompanhando eles ali, ajudando no dia a dia mais o Rafael, né, onde a gente mais acompanhava, mais ajudava o trabalho dele. O Rafael a gente ajudava, admirava, ele estava ali participando, e é o nosso primeiro documentário, então foi muito difícil de produzir, a gente estava ali vivendo uma coisa nova, diferente da ficção. O documentário você está vendo no momento ali, está com a câmera na mão, você tem que registrar, então foram diversos problemas, principalmente com equipamento de som para captar, tivemos que usar a própria câmera. Depois ao longo a gente tentou resolver o problema, conseguimos usar um boom, né, que é um problema de na câmera, conseguimos esse problema também, mas aí a gente conseguiu. Estamos satisfeitos com o nosso trabalho, principalmente com acompanhar o trabalho desses dois, essas duas pessoas maravilhosas que a gente tem contato.
Público. O público que a gente escolheu foi de 18 o público-alvo de 18 a 40 anos, porque a gente acredita que nessa idade eles têm uma certa disposição para ajudar. Geralmente a gente conhece pessoas de 60 anos que costumam falar, eu nem ajudo eu mesmo, como é que eu vou ajudar os outros? Então esse é o nosso público-alvo. E aí, para a gente saber se o nosso objetivo foi acertado, a gente mostrou o documentário para 3 pessoas. Uma é a Angélica, 12 anos, a irmã da Priscila. Outra é a Amanda, na nossa sala. E Oswaldo, que é o meu pai. Os 3 tiveram assim, a mesma opinião. A gente está muito preocupado com o tempo do documentário, sabe? De ficar muito entediante e tal. E eles falaram assim que não perceberam o tempo. Quando acabou, eles falaram, nossa, mas já acabou. E a gente conseguiu acertar o nosso objetivo. Roteiro. Bom, o roteiro é uma coisa complicada no documentário, porque o único roteiro que é capaz de você fazer é o roteiro de perguntas. O roteiro, assim, da edição você não consegue fazer, porque o documentário é algo assim que você não sabe a reação do seu personagem. O personagem é o jeito que a gente chama os nossos entrevistados. A gente não sabe a reação deles, então foi muito complicado a gente fazer o roteiro. Então a gente decidiu fazer uma decupagem. O que é a decupagem? Tudo aquilo que eles falaram nas entrevistas, tinha muitos vídeos, a gente tinha que escrever tudo que eles falavam, palavra por palavra, para facilitar a gente na hora de fazer o roteiro. Aí, quando a gente fez essa decupagem, para montar assim, as cenas, a gente escolheu oposições deles dois e igualdades. As oposições aqui, o Bodinho, uma das oposições, o Bodinho, vocês viram que ele foi muito bem de vida, ele tinha tudo que ele queria, já o Rafael não, tinha umas coisas que ele não queria e não poderia ter. E foi isso. E a igualdade, não sei se vocês perceberam na pergunta que a gente fez no final, eles responderam a mesma coisa, não é nada ensaiado, tá? A gente fez a pergunta e a resposta foi a mesma. Áudio de trilha sonora. A gente fez 3 entrevistas com o Rafael e 2 com o Bodinho. E o áudio das entrevistas do Rafael foi tudo captado pela câmera. Já do Bodinho, como foi uma época que a gente já viu que estava saindo um áudio muito ruim da entrevista do Rafael, então a gente decidiu usar uma técnica, a gente foi correndo atrás e conseguiu um boom para fazer a entrevista do Bodinho. Dá para perceber que está melhor. E a trilha sonora? O Thiago é muito fã do crioulo. E aí, a música foi escolhida porque se adequa muito bem ao nosso tema. E aí a gente escolheu. E a gente foi em busca da autorização dele. A gente não pode colocar, se a gente quiser futuramente colocar no YouTube, se não tiver autorização, não pode colocar. Aí eu falei com ele no Twitter, só que o Twitter é um pouco muito que só tem 140 caracteres. E aí eu mandei um e-mail para ele. E ele não respondeu. Queria que ele tivesse respondido, mas caso até colocar no YouTube, a gente não tiver a autorização dele, a gente vai ter que tirar, colocar uma música free. E as 2 musiquinhas que a gente colocou no clipe do Bodinho do Rafael é tudo free. Edição. Bom, a dificuldade que a gente teve na edição foi que a gente tinha muito conteúdo. Foram 4 meses de gravações, a gente tinha muito conteúdo mesmo. E na hora de escolher os estéticos, a gente teve uma certa dificuldade de escolher qual que é o melhor e tal. E o nome dessa técnica de dividir os quadros se chama split screen, que é para dividir os quadros meio somarizados em cenas quando as pessoas estão conversando no telefone. E essa técnica, a gente queria usar ela assim. A ideia de usar ela foi mais para o começo. Vocês viram lá no começo, para a gente ter que colocar os 2 na mesma tela, colocar os 2 na tela, para mostrar esse contraste de idade deles. É identidade visual. Bom, o nome do nosso documentário foi um pouco difícil, né? A gente teve 4 nomes. O primeiro nome foi a Ilha dos Lopes. Aí a Priscila fez uma pesquisa na casa dela e todo mundo achou que era um documentário ligado à religião. E esse não é o nosso tema. E aí a gente decidiu mudar porque
a gente foi conversar com a professora e ele falou assim, para a gente não se preocupar com o nome, porque o nome é a última coisa que na produção de documentário eles fazem. Então, você pode aproveitar as entrevistas dos seus personagens, pegar alguma coisa interessante que eles falaram e usar para o nome do documentário. Só que tinha algumas disciplinas que a gente necessitava ter o nome, até mesmo para mandar os relatórios mensais a gente precisava. Aí a gente deu duas opções, a segunda é Heróis da Vida e Heróis do Dia a Dia. A pessoa, mais legal assim é Heróis da Vida. Aí a gente ficou uns 2, 3 meses com esse nome, depois o nome mudou para Onde o Amor Ainda Vive. O último relatório mensal estava com esse nome, só que a gente também achou meio inadequado para o nosso tema, porque quando se trata da palavra amor, você já pensa em se casar e tal, então a gente resolveu tirar. E aí a gente, assim, eu pelo menos pesquisei com os amigos, que eles acharam interessante para o documentário que abordasse temas de trabalho social, e aí a gente teve várias opiniões. E aí esse nome que a gente escolheu, com a ajuda do professor Beto, do caos e a esperança das histórias. A gente usou a identidade de jornal, porque numa conversa com o professor, a gente falou que gostaria de usar no nosso embasamento teórico. O que é embasamento teórico? É uma base teórica de um determinado assunto. Então a gente precisava ter esse embasamento teórico no início do nosso documentário. E a gente falou que estava com a vontade de colocar assim, a história do bairro, da Vila Margarida, do México de Setembro. E aí o professor falou assim, seria interessante vocês colocarem no começo uma história, notícias dos dois bairros. É muito interessante. Aí ele perguntou assim, e vocês poderiam aproveitar esse tema de jornal e usar no documentário de vocês? A gente super curtiu e usou. E aí tem esse contraste que geralmente os moradores desse bairro, eles são escutando notícias ruins do bairro, vocês puderam ver no início. E nosso documentário é o oposto, são notícias do bem. Conforme vai passando, tem algumas notícias, né, que vocês puderam ver. E é isso, a gente queria agradecer a todos os professores pela ajuda. Eu queria só contar a história, não sei se vocês entenderam lá na entrevista do Marcos, aquele garotinho da historinha. A gente entrevistou ele no domingo, né? A gente foi buscar. Ele estava lá no campinho, a gente percebeu que ele não estava lá junto com as crianças jogando. A gente meio que achou estranho, né? Mas aí deixou quieto. Aí quando a gente estava filmando, a gente perguntou para o Bodinho se a gente tinha uma bola. Aí ele falou assim, eu tenho isso. Aí o Marcos falou assim, não, peraí, vou pegar. Aí ele todo empolgado para pela bola, para a gente tirar umas fotos, né, da bola no campinho. E aí a gente perguntou, a gente pode fazer uma entrevista com você? A gente teve um documentário na faculdade sobre a história do Bodinho, do projeto dele. Aí eu falei assim, tudo bem, a gente começou a fazer as perguntas e tal. Aí ele falou, todas as vezes que ele falava que ele jogava no desafio, era tudo no passado, a gente nem percebeu. Aí quando a gente estava indo com ele para a casa dele, para pedir autorização para os pais dele, a Priscila perguntou, Marcos, por que você não joga mais no desafio? Aí ele falou assim, porque tem etnia, é um problema que ele tem no coração. Então ele falou assim que ser jogador de futebol é um grande sonho dele, mas ele tem esse problema e não pode continuar. E mesmo assim ele não deixa de ficar perto do sonho dele. Está sempre aí com o Bodinho, acho que o Bodinho deve deixar ele jogar muito e é que nem ele falou, ele está lutando, né, pelo sonho. Queria dividir essa história com vocês, achei interessante. Um presentinho que a gente deu para vocês. Desculpa os outros professores que a gente não sabia que vocês estariam aqui. É muito simbólico. Oi? É bem simbólico mesmo, só assistindo o documentário para entender o motivo do presente. Ok. Mais uma. Tiago. Terceiro.
Bom, então eu vou passar a fase das perguntas. Perguntar aos professores da banca. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso não? Herberto? Sobrinho? Pode perguntar. Vocês não convidaram aí os personagens? Então, aí eu esqueci de comentar. A gente convidou, mas eu puder vir uma fé, se puder ver a cabeleireira, eles tinham muito cliente, não pôde vir. Bom, gente, em primeiro lugar, parabéns a todos, né, sem exceção. A gente tem consciência de quando o trabalho agrada, né, não só pelo profissionalismo com que ele já é feito, mas pelas pessoas que vão analisar esse trabalho acabam concordando, na maioria das vezes, com os aspectos positivos e com aqueles aspectos que a gente sempre acha que pode haver uma melhora. Né? No caso de vocês, foi assim que aconteceu. Então, quase todo mundo concordou nos pontos que precisam, que poderiam ser melhorados para que vocês tivessem um produto ainda melhor na mão, né? E nos aspectos positivos. Então, vamos começar pelos que a gente acha que pode melhorar, né? Sempre assim, mais fácil. A primeira questão é do tempo do vídeo. Né? Ele ficou um pouco longo. Né? Nós não estamos entrando aqui na questão de se ele está bom ou está ruim, está um pouco longo. Né? Então, se ele é um produto, vocês precisam adequar esse produto às plateias de hoje. As plateias de hoje não têm muita paciência para ver as coisas, por mais legal que seja, por mais que o assunto seja importante e tal. A gente tem que tomar sempre um certo cuidado com essa maneira de contar as histórias que a gente quer contar. De repente a gente passa um pouquinho do ponto e você vai perder algumas pessoas ao invés de ganhar. Então quase todo mundo concordou que o tempo dele está um pouco excessivo. Né? Apesar de vocês terem feito um teste, vamos dizer assim, beta, né, do produto, esse teste fica comprometido quando a gente vai mostrar para a família. Né? Meu pai viu, achou legal. Pô, minha mãe me acha lindo, né? Então acho que isso é meio complicado, assim, né? A gente tem que ter um público menos comprometido, né? Então, acho assim, vocês tiveram essa preocupação, mas não foram muito felizes na amostragem, né? Outro ponto que muita gente concordou, quase todo mundo concordou, foi a questão da trilha sonora, né? Então, assim, não é a questão da música final do vídeo, não é isso. Nem a questão de a gente gostar ou não gostar da música. A questão de como a trilha sonora aparece de maneira acidental e não incidental. Então ela aparece do nada, né, como se fosse um barulho, ela aparece em dois momentos, basicamente, não estou falando da música final, estou falando daqueles dois pedacinhos que aparecem antes. E ela não é uma trilha que tem a ver com o que está sendo mostrado, não é uma trilha boa, não é uma trilha que tem a ver com o produto. O produto é melhor que a trilha. Isso não pode acontecer, porque a trilha ela também é informação, né? Então, quando a gente escolhe uma música para colocar em qualquer tipo de vídeo, seja uma matéria jornalística, seja um vídeo documentário, seja um filme, tem que ter a ver, quer dizer, tem que estar no mesmo nível do produto. Né? Os Spielberg só chamam o John Williams para fazer as músicas dele. Por quê? Porque ele quer manter o mesmo nível. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Sabe? Esses foram os aspectos negativos, a gente pode dizer assim. Quais são os positivos? Né? Os positivos, acho que o primeiro é a preocupação de vocês poderiam ter escolhido qualquer tema. E pegar um tema desse que é sempre louvável. Por quê? Porque a maioria das pessoas não se preocupa muito realmente com essas coisas. Né? Então, acho que quando a gente fala em temas sociais no Brasil, a gente fala do grande tema que tem que ser tratado no Brasil. Infelizmente, para a gente, em alguns aspectos, felizmente em outros, o Brasil é isso aí. Uma ausência total de poder público, uma ausência total, às vezes, de pessoas que poderiam fazer e não fazem, uma concentração de renda cada vez maior, pessoas que poderiam ajudar e não ajudam, e pessoas, às vezes, que não têm quase nada, mas mesmo assim pegam esse pouco que tem e dividem com quem não tem menos ainda. Então, é óbvio que é um tema absolutamente louvável. E é claro que vocês conseguiram achar dois personagens fantásticos. Eu diria para vocês, agora a minha opinião, não tem muito a ver com o resto. Vocês deviam fazer um documentário só do Baldinho. O Baldinho é um baita personagem, né? Ele é uma pessoa que a gente não acha
por aí, dando sopa, né? Não, a pessoa concorda, né? Então, a gente sabe que realmente é uma coisa emocionante o que ele faz, né? Até pelo fato dele ter tido uma certa condição, quando ele era mais novo e tal, ele poderia ter uma outra cabeça completamente diferente, mas não. Ele tem uma cabeça de uma pessoa que ama as outras pessoas sem perguntar de onde vieram, o que fizeram, né? Então acho que esse personagem é realmente fantástico. Outro ponto positivo foi a edição, né? Eu até comentei com a Márcia que a gente está acostumado a ver, eu estou mais acostumado a ver edição de jornalismo. E no jornalismo, em televisão, é uma coisa muito enquadrada. Você mostra a vaca, porque tem uma vaca passando, o boi, tem o boi. Né? O documentário não foge muito disso quando você tem que trabalhar a informação. E a cobertura do off, vamos dizer assim, a cobertura daquilo que estava sendo falado pelos entrevistados foi bem feita. Aquele recurso de split screen, né, de dividir a tela, foi bem usado. Né? E as coberturas também foram bem bacanas. Assim. Eu acho que nesse aspecto é muito positivo o produto. Né? A edição dele está muito legal. A gente só volta a reforçar isso. Vocês vão ter um produto ainda melhor nas mãos se vocês derem uma redução nesse tempo. Né? Talvez mexendo pouca coisa no material que vocês já têm, né? Isso estou falando se vocês quiserem de repente escrever isso aí no Curta Santo, sei lá, eu tenho uma adequação mais, né, de cara de produto mesmo. Ele é um documentário muito interessante, parabéns pela escolha, parabéns pela execução, certo? Que vocês continuem, não larguem, né? Continuem até de repente fazendo vídeos ou pequenos vídeos para ajudar lá o Bodinho a construir o que ele quer lá, para ajudar o Rafael a distribuir